Olá, eu sou o professor Abendi, sou professor de matemática, sou mestre em educação. Eu sou branco, uso óculos, uso barba, bigode, sou careca. Estou usando um suéter branco com listas azuis. Eu estou numa sala que é toda branca e atrás de mim tem um quadro branco que não tem nada escrito. Estou aqui para falar do cálculo do volume da pirâmide. Então, o volume da pirâmide ele é igual a 1/3 da área da base da pirâmide multiplicado pela altura. Então, vejamos aqui um primeiro exercício. Calcule o volume da pirâmide de base quadrangular regular, de lado 10 centímetros, e que tem altura igual a 6 centímetros. Então, eu vou repetir a fórmula do volume da pirâmide, né? Mas a gente precisa calcular a área da base, porque, olha só, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Então, calculemos a área da base. Se a base é uma base quadrangular regular, quer dizer, a base é um quadrado. Então, a área desse quadrado, né, se o lado é 10 centímetros desse quadrado, então vai ser 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que dá 100 centímetros quadrados. Então, a área da base dessa pirâmide é 100 centímetros quadrados. E o volume, então, que é 1/3 da área da base, que é igual a 100, vezes a altura, que é igual a 6. Então, temos que multiplicar 1/3 por 100 e por 6. Bom, eu sugiro, primeiro, olha, calcular 1/3 de 6, porque o 3 é divisor do 6, fica mais fácil. Então, 1/3 de 6 é a terça parte de 6, ou seja, 6 divididos por 3, que dá 2. Então, o que vai sobrar para o nosso cálculo é 100 vezes 2, e concluindo, então, que o volume dessa pirâmide é igual a 200 centímetros cúbicos. Então, veja que é muito fácil calcular o volume da pirâmide. Passemos agora para o cálculo do volume de uma pirâmide de base hexagonal regular. Essa aqui vai dar mais um pouquinho de trabalho, por causa da base que é um hexágono. Então, diz o problema: calcule o volume da pirâmide de base hexagonal regular, de lado 10 centímetros e que tem altura igual a 8 centímetros. Então, olha só, cada lado aqui da base mede 10 centímetros. São 6 lados, todos medindo 10. E a altura dessa pirâmide é igual a 8 centímetros. Bom, o volume da pirâmide continua sendo 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Entretanto, nós precisamos calcular a área do hexágono, a área dessa base hexagonal. Então, olha só. A área do hexágono. Então, a área do hexágono tem uma fórmula, né, que a gente aprende lá na geometria plana, que é 3 vezes a aresta, né, da base ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, dividido por 2. Então, é 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, onde A é a medida do lado do hexágono, que é a aresta da base da pirâmide. Então, 3 vezes a aresta mede 10, que é o lado do hexágono. Substituir. Baixar um pouquinho mais a tela. Então, a aresta vai ser 3 vezes 100, raiz quadrada de 3, dividido por 2. Que vai dar 300 dividido por 2, que é 150, raiz quadrada de 3, centímetros quadrados. Então, a área desse hexágono, de lado 10 centímetros, é igual a 150, raiz quadrada de 3, centímetros quadrados. E o volume da pirâmide? Então, o volume, vamos escrever a fórmula: 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Então, o volume é 1/3, a área da base, acabamos de calcular, 150 raiz quadrada de 3, vezes a altura.
A altura dessa pirâmide, vamos recordar aqui, 8. Olha, 8 centímetros. 8. Bom, agora eu preciso fazer conta. 150 eu posso dividir por 3, que dá 50. Então, o resultado vai ser 1 vezes 50 vezes 8, raiz de 3. 50 vezes 8 é igual a 400. 400, raiz quadrada de 3, centímetros cúbicos. Então, o volume dessa pirâmide de base hexagonal regular, onde cada lado mede 10 centímetros e a altura da pirâmide mede 8, é 400 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. É isso aí. Tchau.